E aí, meu amigo, salve, salve. Vamos continuar estudando a parte do inquérito policial. E a partir desse momento, meu amigo, eu entro com você na parte nas etapas procedimentais de todo o inquérito. Então, eu já trabalhei com você, só para você ter ideia, a parte dos princípios, a parte dos prazos, a atribuição, os vícios e valor probatório do inquérito. Nesse momento, na verdade, nós vamos concentrar essa informação dentro dos principais procedimentos relacionados a quê? Relacionados ao inquérito policial, de uma maneira como um todo. Isto sempre sendo estabelecido em 3 fases apontados aí pela própria doutrina e o Código de Processo Penal. Então, essas 3 fases do procedimento, elas se dividem da seguinte forma. A primeira fase é a fase de noticiamento do crime. Noticiamento desse crime. Depois, eu trabalho especificamente com as diligências que são realizadas. E, em última análise, eu tenho que trabalhar com você o desfecho. Como que se desfecha essa questão do inquérito policial, tanto em relacionado à parte básica quanto ao arquivamento. Esse ponto é muito importante para a tua prova porque despenca aí também. Bom, nesse ponto, deixa eu trabalhar com você. Antes da gente entrar nas 3 fases, eu gostaria muito de passar um tópico relacionado à interceptação telefônica, Pedro. Por quê? Cara, a interceptação, na prática, ela é concretizada nos procedimentos da etapa da persecução penal do inquérito. Portanto, essa interceptação, ela está prevista lá na Lei 9.296 de 96. E o que essa Lei 9296 nos diz, Pedro? Vamos lá. A interceptação, de acordo com essa lei, cara, ela será realizada somente em 2 tipos de processos. Ela somente é admitida quando estiver envolvendo instrução processual penal, ou quando estiver envolvendo investigação criminal. Partindo desse pressuposto, meu filho, o que eu quero que você lembre? Não é cabível interceptação em processo trabalhista, não é possível interceptação para a mulher sua que está te traindo, lembrando que adultério não é nem mais crime, tá? Bastante atenção nesse tópico. Instrução processual penal e investigação criminal são os 2 únicos tópicos que admitem a interceptação telefônica. Outra coisa, essa interceptação em tese, ela deverá ser acatada por autoridade judicial, ou seja, autorizada pelo juiz, e o juiz ele deve fundamentar o porquê. Então, na prática, funciona assim, cara. A autoridade policial, ela vai especificamente solicita o inquérito, dentro do inquérito policial, a interceptação. Chega isso daí, tanto o Ministério Público quanto a autoridade, no caso, o delegado de polícia, tá? Então, ele solicita essa interceptação e o juiz ou não, concede ou não isso daí, de acordo com o que ele achar melhor no caso concreto. E aí ele fundamenta. Portanto, precisa de autorização judicial motivada. Esse ponto também é importante para você lembrar. Autorização judicial motivada. Tá? Bastante atenção nesse ponto aqui. Só é cabível para esses 2 procedimentos e necessita de autorização motivada. Detalhe, a lei ela até cita a questão dos prazos. A lei vai citando, o juiz ele tem 24 horas para conceder, tal, mas eu não acredito que venha cair aprofundadamente, porque dentro do inquérito, a lei em si, se cair no edital, você vai ter que saber de cabo a rabo. Agora, isso aqui eu estou apenas localizando você, porque às vezes ela vem localizada dentro do próprio inquérito. E aí o que acontece? Ainda como característica da própria interceptação telefônica, é importante salientar que essa interceptação, em tese, ela é principalmente acautelada por um juiz que vai autorizar essa interceptação em crimes apenados com reclusão unicamente. Não cabe para crime apenado por detenção. Então, somente aqueles crimes que geram regime de reclusão. Certo? Cara, esse ponto, eu diria para você que é um dos pontos mais relevantes da tua prova. Porque às vezes ele traz um crime com determinada pena, e aí se a pena for de detenção, você fala já direto que não é cabível a questão da interceptação telefônica. Então, bastante atenção nesse tópico também em específico, tá? E em última análise, o prazo. Pedro, qual que é o prazo de interceptação previsto pela própria lei? Cara, esse prazo de interceptação, de acordo com a lei, são 15 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período, por 15 dias. Prorrogáveis por mais 15 dias, de acordo com a lei. Esse seria o prazo. Pedro, mas e se eu quiser ficar mais tempo interceptando determinada pessoa? Nessa situação, filho, o que se faz é o seguinte, vai ter que precisar de uma nova autorização e essa renovação da autorização deverá passar por todos esses procedimentos novamente. Ok? Então, a interceptação telefônica,
é um ponto muito interessante para você de ser cobrado na tua prova, porque na prática isso se materializa de diversas formas, e aí você tem que saber adequar isso muito bem ao conteúdo de acordo com o inquérito policial. Show de bola? Vamos dar continuidade? Então agora eu apresentei para você que o inquérito ele é realizado em 3 fases, então eu quero introduzir para você essa primeira fase no primeiro momento aqui. Vamos dar uma olhadinha então na famosa notícia criminis. Cara, isso aqui cai muito em prova. Como esse troço é recorrente em prova, velho? Então, quando eu entro aqui na parte de notícia criminis, o que eu quero salientar para você, filho? Primeiro, a notícia criminis nada mais é do que o noticiamento do crime. O conceito é o noticiamento, é como a polícia sabe daquele crime. Então, esse noticiamento do crime. Quer ver um ponto importante? A partir do momento que você está tendo aula comigo, querido ou querida, eu quero que você lembre. Você vai chegar, a partir desse momento, toda vez que você for na delegacia, você não vai sempre prestar queixa. Toda vez que você vai à delegacia, querido, você vai fazer uma notícia do crime. Você vai realizar uma notícia criminis, ok? Então isso vem a ser uma notícia criminis, que na prática ela se materializa de 3 formas. Existe a notícia criminis direta, existe a notícia criminis indireta e ainda assim existe a chamada notícia criminis, chamada de queixa-crime. Cara, se você vai lá dar uma queixa, filho, é porque necessariamente você está dentro de uma ação penal privada. Já vou conversar isso com você. Mas então queixa é uma das modalidades de notícia criminis. E, por exemplo, se você foi furtado, se você foi roubado, nessa situação você não vai prestar queixa. Você vai prestar, ou geralmente vai ser um noticiamento indireto da cena do crime. Da cena do crime não, do produto do crime. Ah, minha carteira, o meu celular. Nessa situação, você tem que adequar a terminologia. Então vamos estudar um pouco desses conceitos. Primeiro, o que vem a ser uma notícia criminis direta, Pedro? A notícia criminis direta, doutor, ela funciona da seguinte forma. É aquela notícia criminis em que é noticiado a pessoa, sempre a polícia ela descobre determinado crime pelas suas próprias atividades, certo? Então aqui nós temos a própria polícia atuando. A polícia com a sua viatura captura agentes em flagrante. A polícia com a sua viatura faz uma perseguição. Então, nessa situação, toda vez que a notícia criminis for pelas próprias atividades de polícia, eu chamo ela de notícia criminis direta. Enquanto notícia criminis indireta, nada mais é do que aquela notícia criminis em que aborda terceiros identificados. Terceiros, qualquer um do povo, desde que ele esteja devidamente identificado. E a queixa-crime, Pedro? A queixa-crime, ela somente é um instituto utilizado em um tipo de ação. Cara, você vai estudar comigo, caso esteja no seu edital, claro, a questão de ação penal. Pedro, o que vem a ser uma ação penal? Cara, toda vez que o Estado, pensa aqui comigo, toda vez que surge um crime no Estado, o Estado, ele me usurpou uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que é o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Eu gostaria muito de fazer isso daí, mas o Estado, ele me desautorizou de fazer isso. Em contrapartida, ele me deu um direito. Esse direito é o direito de ação. É um direito que deflagra o processo penal. Partindo desse entendimento, o direito de ação ele se divide em 2 grandes ramos, o direito de ação pública e direito de ação privada. Dentro da ação penal pública se tem o entendimento de ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública incondicionada. Quando eu trabalho com você ação penal pública condicionada à representação, é como se eu dissesse a representação da vítima, que eu vou trabalhar com você como sendo uma notícia criminis indireta, esta representação obrigatoriamente é uma condição de procedibilidade. É como se eu dissesse, o processo não pode ser deflagrado, muito menos o inquérito policial, sem a devida representação da parte. Isso vem a ser a representação. Enquanto lá na ação penal privada, eu trabalho com você em específico a queixa-crime. É como se o Estado olhasse para mim e dissesse o seguinte: particular, por exemplo, lá no crime de calúnia. O particular, você vai ser o detentor de cuidar do andamento dessa ação. Eu eximo a minha titularidade para entregá-la a você. E lá na ação penal privada, o particular será o titular da ação nessa situação, cara. E daí ele vai contratar o advogado e ele que vai brigar pelo seu direito na prática. Só que quem sanciona sempre é o Estado, nunca se esqueça disso. Então a queixa-crime, ela sempre é utilizada na ação penal privada, cara. Não tem como se estabelecer uma queixa-crime em ação penal pública. Não se dá.
Ok? Portanto, ação penal privada. E aqui eu tenho que quebrar com você, amigo, a notícia crimes indireta, em 4 subtipos. E essas aqui despencam em prova. Então me acompanha aqui, ó. Aqui essa notícia crimes indireta, ela pode ser dividida em 4 subtipos. Vamos dar uma olhadinha melhor a respeito desse ponto. Primeiro subtipo é o requerimento. Então o requerimento, quem realiza é quem, Pedro? Quem que realiza o requerimento, doutor? Quem realiza o requerimento sempre será a vítima ou até mesmo o seu representante legal. Representante legal, quando for menor de 18 anos, ok? Nesta situação, a vítima, ela faz o quê? Ela chega e pede alguma coisa ao delegado. Pede uma abertura de inquérito, pede uma diligência. Lembra lá que eu conversei com você? Meu amigo, se a vítima pede uma coisa, fatalmente pode lhe ser negada. Se essa coisa lhe é negada, necessariamente o requerimento ele tem caráter discricionário. Então vem, uma vítima ou seu representante requer algo ao delegado. O delegado ele pode o quê, doutor? Ele pode simplesmente negar esse seu direito. Então esse seria o requerimento. Em segunda análise, existe a chamada requisição. Requisição. E lembra, quando você pede algo a seu esposo, a sua esposa, aos seus pais, faz como? Você requisita, você requer. Cara, espero que você requeira aos seus pais e ao seu casamento, alguma coisa, se você for homem, requisite, cara. Porra, requisição tem sinônimo de ordem, você tem que ver quem que manda na porra da casa. Então, na requisição, depois apanha aí, a culpa é minha, né, cara? Aqui, a requisição, ela tem sinônimo de ordem, cara. Tá? Nesse sentido, a requisição tendo sinônimo de ordem, é como se eu dissesse, toda requisição emanada do Ministério Público e a requisição emanada necessariamente do juiz, vai fazer o quê, doutores? Nessa situação, haverá, obviamente, a realização da notícia crimes obrigatória, por sentido de ordenamento, ordenar. Eles ordenam que sejam abertos o inquérito policial. Nesta hipótese, pode o delegado negar, amigo? Pode? Não, não pode negar. Nessa situação, ele não pode negar. Beleza, sem muito problema. Essa requisição do Ministério Público ou do juiz, diversas vezes, ela acaba sendo personificada no sentido de quê, Pedro? Cara, essas duas autoridades, elas requisitam, só que eu quero colocar um asterisco aqui pra você, cara. Sabe por quê? Porque o ministro da Justiça também requisita. Só que eu quero que você guarde uma informação. A requisição feita por ministro da Justiça não tem natureza de ordem. Diga-se, a requisição do ministro da Justiça também funciona como se fosse uma condição de procedibilidade do processo. Existem crimes condicionados à requisição do ministro da Justiça. Estes crimes legitimam o ministro da Justiça, somente ele, poder requisitar em alguns aspectos. Portanto, esta requisição não é ordem. Não é sinônimo de ordem. Bastante atenção na tua prova, hein? Bastante cuidado. Beleza. Essas são as requisições. Depois eu venho para o terceiro tipo de notícia crimes indireta. Cara, esse terceiro tipo de notícia crimes indireta cai demais na tua prova, que seria a chamada delação ou delatio criminis. Cara, não é delação premiada, pelo amor de Deus. Delação premiada é um tipo de privilégio aplicado ao cara ou causa extintiva de punibilidade. Tem vários tipos de delação premiada. Aqui, a nomenclatura correta é delatio criminis. Pedro, o que vem a ser o delatio criminis? Cara, toda vez que houver aquilo que a gente vai chamar de ação penal pública, ação penal pública, e esta ação penal pública, em tese, ela for uma ação penal incondicionada, você simplesmente avisa, noticia a polícia de um fato, desde que esse fato seja um crime de ação penal pública incondicionada. Por isso que a prova às vezes ela pode trazer delatio criminis ou apenas delação. É a mesma coisa para a tua prova. Então vamos colocar aqui embaixo também, ó, a própria delação. É quando terceiros identificados chegam e noticiam à polícia um crime, por exemplo, de homicídio. Cara, a polícia não ficou sabendo pelas suas próprias diligências, portanto não é um caso específico de notícia criminis direta. Portanto tem que ser indireta porque foi feita por terceiro.
Quando esse terceiro vai e noticia a polícia de uma ação penal pública incondicionada, a nomenclatura correta é delação ou delatio criminis. Bastante atenção. Pedro, mas a delatio criminis não é a mesma coisa que o requerimento? Não, na verdade não. A delação, cara, ela é necessariamente ação penal pública incondicionada. O requerimento ele pode se dar em qualquer tipo de processo, tá? Bastante atenção. Em última análise, ponto 4, que eu quero que você saliente bastante, é a questão da representação. Representação. Pedro, em que consiste a representação? Eu já falei para você. Ele sempre vai estar presente onde? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada a essa representação. Cara, muito cuidado com essas espécies de notícia crimes. Tudo isso são formas, todas essas daqui são formas de dar abertura a esse inquérito. Na verdade, assim, de noticiar a polícia a respeito do inquérito. Portanto, eu preciso que você tenha muita atenção e muito cuidado nesta parte em específico. Agora, continua aqui comigo, deixa eu só passar uma informação para você. Cara, partindo de todos esses noticiamentos do crime, eu quero que você faça uma anotação muito importante no seu caderno. Beleza, Pedro? E a denúncia anônima? E a denúncia anônima? Onde ela entra aí? Primeiro, ela é legítima ou ela é ilegítima? Eu quero que você saliente o seguinte aspecto. Cara, na notícia anônima, a Constituição Federal, ela expressamente veda o anonimato. No entanto, o que eu quero salientar com você? Dentro de notícia anônima, eu preciso localizá-lo no sentido de dizer, cara, na denúncia anônima, há legitimidade sim em relação a poder ser feita. Pedro, existe a denúncia anônima na prática? Existe, e ela pode ser efetuada. O que não pode é o seguinte, não é possível, doutor, abrir ou inquérito policial baseado unicamente na denúncia anônima. Baseado unicamente na própria denúncia anônima. Não pode. Pedro, qual que seria o procedimento então adotado pelo próprio delegado de polícia? Cara, o delegado, ele deverá, na prática, avaliar se houve ou não o quê, doutor? De fato, fazer uma pré-investigação, pré-inquérito, mais ou menos assim. Esse delegado de polícia, ele vai ver se houve ou não houve crime mesmo. Constatando que pode ser um crime, o que ele faz? Aí ele dá abertura ao inquérito. Portanto, deve ser tratado um assunto previamente, ele deve fazer alguma diligência antes só para ver se tem ou não tem crime, para assegurar de fato se aquela denúncia. Infelizmente o Brasil, meu amigo, é um país que tem muito problema relacionado a trote, cara, trote relacionado à polícia. E isso na prática se torna muito problemático. Portanto, a denúncia anônima hoje ela é legítima no Brasil. O que não pode é o inquérito policial ser iniciado unicamente baseado na denúncia. Isso não pode. Ele deve fazer uma pré-investigação para ver se de fato tem viabilidade a abertura desse inquérito. E o segundo ponto que eu quero trabalhar com você está relacionado principalmente com o que, meu amigo? Com a abertura. Beleza. A partir do noticiamento do crime, eu darei abertura ao inquérito policial. E Pedro, como que se dá a abertura desse inquérito policial? Por meio de um documento oficial. A regra é que esse documento oficial, qual que é? É um documento chamado portaria. Então nós temos o delegado de polícia iniciando o inquérito policial via portaria. Pedro, existem outros documentos idôneos para iniciar o inquérito policial? Sim. Por exemplo, o auto de prisão em flagrante. Por exemplo, a própria representação da vítima por escrito. Então, tudo isso são documentos idôneos para dar abertura. Só que a regra universal e absoluta é essa aqui, ó. A portaria é a regra. Mas se der prisão de flagrante, pode ser também um APF aí para iniciar esse inquérito, ok? Com isso, a gente fecha a parte da abertura e eu vou para a segunda etapa com você aqui, cara. Essa segunda etapa do inquérito eu vou começar. Então, primeiro, ó, vamos fazer só um tópico rapidinho. Primeira etapa do inquérito. Noticiamento. Nós trabalhamos as fases das notícias crimes. Eu trabalhei com você a notícia crimes direta, indireta e a queixa-crime. Quebrei a indireta e agora eu trouxe, beleza, como que ele vai se abrir. Abrimos o inquérito policial. Em segunda análise, o segundo tópico ele trabalha com as diligências. Diligências a serem realizadas. E a segunda fase do inquérito, estas diligências, elas estão previstas onde, Pedro? Ela está prevista lá no artigo 6º do Código de Processo Penal,
lá do CPP e também estão presentes lá no artigo 13, que eu quero dar uma lida depois com você, tá? Nesse momento, eu vou dar ênfase especificamente ao artigo 6º. Eu vou dar ênfase ao artigo 6º, mas posteriormente eu vou trabalhar com você o artigo 13 também, inclusive uma novidade, velho. Uma novidade relacionando o que, principalmente, Pedro? Uma novidade com a lei de tráfico de pessoas. Essa é uma novidade que, sem dúvida, a chance de cair nas provas é bastante grande. Mas nosso foco agora é ler o artigo 6º para ver quais são as principais diligências. Então me acompanha para a gente fazer a leitura desse dispositivo aí. Cara, é meio que simples quando se trabalha essa questão mais básica das diligências do inquérito. Quer dar uma olhada? Olha lá o artigo 6º que ele nos traz. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Opa, quem que é a autoridade que deverá fazer isso? É o delegado de polícia. E aí ele vai até o local do crime. Ou seja, aconteceu um crime, meu amigo, aconteceu um crime, esse delegado ele deverá se deslocar até esse local de crime. E esse crime, em tese, ele deverá acontecer em determinada localidade, incitando algum dos incisos agora que eu vou trabalhar com você. Primeira análise, ó. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Cara, bastante atenção. A prova ela pode mudar perito criminal. Ela vai trazer o quê? Ela vai fazer até a chegada dos investigadores, até a chegada dos agentes de polícia. Ela pode mudar esse entendimento. Aqui o importante é você salientar que é o quê? Que é até a chegada dos peritos propriamente ditos, tá? Próximo traz o seguinte. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados também pelos peritos criminais. Terceiro, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável no disposto do capítulo 3, título 7 desse livro, que vai trabalhar a questão do interrogatório, direito ao silêncio, tudo certinho em momento oportuno. Sexto, proceder a reconhecimento de coisas e acareações. Cara, de pessoas e coisas e acareações é o reconhecimento, por exemplo, dado como um dos meios de prova elencados lá pelo Código de Processo Penal, depois do artigo 155, cara. Quando eu trabalho com reconhecimento de pessoas e coisas, é muito importante você ter uma ideia mais básica relacionada a como que isso acontece. Como esse procedimento se anda é estudado lá no capítulo das provas. Portanto, você não precisa ver aqui acareações nem reconhecimento de pessoas e coisas. Só quero que você saliente o seguinte. Entenda, ele é feito em regra no processo do inquérito. Pode ser no processo, Pedro? Claro que pode, mas a regra é que ele é feito no inquérito. Tá? Depois, 7. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Tudo bem. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo dactiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Um ponto importante, cara. Não sei se você já parou para pensar, se você for prestar carreira policial, filho, vai ter investigação social. A pergunta minha aqui é, será que no inquérito policial, você, meu amigo, que já foi investigado, será que o inquérito policial ele aparece na tua ficha de antecedentes? Sim ou não? Claro que não, porque isso feriria o princípio da não culpabilidade, cara. Você somente terá registrado um antecedente criminal a partir do momento em que você foi condenado em alguma instância de determinada competência do direito, tá? E daí vem lá, próximo, segue o seguinte. 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Quer ver onde isso é muito utilizado, meu amigo? Quando nós trabalhamos, por exemplo, com a figura do privilégio dentro do homicídio, lá no artigo 121, parágrafo 1º, você tem lá, quando o agente age, obviamente, né, por relevante valor moral, relevante valor social, sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Nesse caso em específico, ou até mesmo quando a gente pega outros tipos de privilégio de outros crimes, tá? Nessa situação, você tem que avaliar o estado de ânimo do cara. E aí isso tudo deve ser constatado para ver a questão da privilegiadora lá no artigo 121 se vai ser aplicável ou não, tá? E em última análise, colher informações, esta é a mais nova informação adicionada no artigo 6º. Então, esta também é uma boa pedida. Traz lá, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Cara, se você for preso, você deve indicar
Quem inseriu isso no Código de Processo Penal foi uma coisa chamada Marco da Primeira Infância. Nós temos a Lei 13.257 que fez questão, na verdade, de adicionar algumas coisas relacionadas à criança e ao adolescente. E esse é um dos tópicos que foi adicionado aqui dentro do artigo 6º do CPP. E aí o artigo 7º traz lá, ó, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. Este é um segundo elemento importante que eu gostaria muito também de trazer para você. Pedro, quando que se realiza a chamada reprodução simulada dos fatos? Me acompanha aqui só para a gente dar uma olhadinha como que ela funciona. Vem aqui comigo, ó. Quando eu trabalho o artigo 7º do CPP, nós temos a presença de uma coisa chamada reprodução simulada dos fatos. Reprodução simulada dos fatos. Cara, esta reprodução simulada dos fatos tem 2 pontos importantíssimos que caem na tua prova. Apenas 2. Está lá previsto no artigo 7º do Código de Processo Penal. Esse artigo 7º, ele traz o seguinte. A reprodução simulada dos fatos, ela não deve ferir a moralidade pública. Não deve ferir a moralidade pública. E quer ver um ponto importante aqui também? Cara, dentro da própria reprodução simulada dos fatos, nesta reprodução simulada é obrigatório a presença do acusado. É obrigatório que, na verdade, ele é suspeito ainda, né? Aqui, o comparecimento nesta situação do suspeito é obrigatória. É obrigatória. Só que é claro, meu amigo, é óbvio, ele não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Como ele não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos, o que ele faz? Em tese. Na prática, ele fica assistindo se ele não quiser participar. Portanto, ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, ele não é obrigado a participar. Ele não é obrigado a participar. Mas, na prática, ele é obrigado, sim, a comparecer. Então, ele vai e comparece e ele não precisa participar necessariamente dessa cena. Portanto, esse artigo 7º ele sempre cai em prova no sentido nesses pontos aqui que eu coloquei para você. E para a gente finalizar o nosso conteúdo, claro, vamos bater em cima de questão para ver como que vem caindo. Vamos lá. Primeira questão. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do inquérito policial. Cara, o ofendido e o indiciado não poderão requerer. Requerer eles podem. O que não necessariamente acontecerá é o quê? Ser acatada. O próprio delegado de polícia, na prática, ele pode o quê? Ele pode negar. Mas eles podem requerer, olha o termo, requerer? Pode, sem problema. Errado esse gabarito, tá? Próxima. A notícia crimes é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da polícia judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. Cara, notícia de crimes direta não, essa é uma hipótese de notícia crimes indireta. Portanto, nesta situação, errado também. Próxima questão. Conforme dispõe o CPP, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem lhe tiver qualidade para representá-lo. Amigo, perfeito. Quando eu trabalho com ação penal pública, o titular da ação sempre será o Ministério Público. Nesta situação, eu preciso que você entenda 2 vertentes. O inquérito policial, se a ação penal pública for incondicionada, pode o próprio delegado iniciar de ofício. Se ela for condicionada à representação, precisa de condição de procedibilidade, que é o quê, doutor? A representação da vítima. Nesse caso, aí ok, aí eu posso deflagrar o inquérito policial, inclusive a própria ação penal. Agora, desse ponto de vista, quando eu trabalho com ação penal privada não. Quem cuida dessa ação é a própria vítima, ok? Nessa situação, a gente finaliza essa parte geral de exercícios e, é claro, eu continuo com você em momento oportuno também a respeito dessa continuidade. Paramos na etapa 2, não se esqueça de dar uma revisada para a gente dar uma continuidade depois, beleza? Força no estudo!